Bom, pessoal, vamos começar mais um programa A Hora do Chico, dessa vez com um cenário novo aqui, né? Nós estamos renovando o cenário e também estamos com uma novidade, né? Nós vamos colocar o programa A Hora do Chico agora todas as quintas-feiras às 5 horas da tarde. Não é isso, Dejan? Vai ser às 5? Às 5 ou às 7 horas. às 7 horas, então é melhor às 7 horas. A gente, olha, quem sabe faz ao vivo. A gente vamos fazer às 19 horas, no caso. 19 horas. Tá certo? Porque é bom, porque todo mundo fica sabendo. A gente tinha combinado às 5, mas foi no outro dia, foi no sábado. No sábado, exatamente. Então fica, no caso agora, a Hora do Chico, combinado para todos fiquem ligados nisso. A Hora do Chico vai ser todas as quintas-feiras, às 19 horas, quer dizer, às 7 horas da noite da quinta-feira. Então, hoje nós temos um tema bastante interessante. Boa tarde, Dejan. Boa tarde, Vaguinho. Reforçando aqui aos nossos amigos que nos acompanham, que não deixe de assistir. Ontem eu tive a felicidade de ter ido assistir o filme Kardec. Ah, muito bom, Dejan, muito bom. É um filme que bem traz lembrado. muitas informações importantíssimas, quando narra toda a história da doutrina espírita, as dificuldades, as perseguições, os dogmas, enfim, uma série de fatores. Principalmente né, a visão científica de Allan Kardec, né, Dejan? Isso é uma coisa maravilhosa. Um professor, um homem de uma lucidez fantástica. Ele enfrentou muitos desafios, como tem sido a vida de todos aqueles que trazem o novo. O próprio Jesus sempre nos alertava para esse novo que se contradiz ao velho, que não quer que ninguém ocupe o seu espaço, e Allan Kardec foi de uma grandeza enorme, teve muitos problemas, inclusive até havia momentos em que ele pensou até em desistir, mas a espiritualidade sempre trazendo atuante, né? essa força que nós precisamos ter. E hoje nós estamos aqui gravando esse programa graças a ele. Né? Exatamente, com certeza. Por tudo que ele nos trouxe através da codificação. Né? Verdade. É maravilhoso, porque eu acho que Kardec foi realmente um iluminado na época, porque naturalmente, quando se perguntava a Kardec, você é médium? Imediatamente ele dizia, não sou médium, eu não tenho nada de mediunidade. E é assim, né? Me parece que a espiritualidade escolhe pessoas com essas poucas habilidades, a exemplo do próprio Chico Xavier, e a Vida Continua, foi um livro da série de André Luiz, né, da coleção de André Luiz, que foi escrito em 1968, e com todo o intuito e toda a visão bem diferente da visão do mundo espiritual do nosso lar. E Chico Xavier tem essa característica, que era a característica de não ter nenhuma habilidade, inclusive não estudou nem nada, para fazer livros, né, editar livros e escrever livros, que eram livros que fugiam completamente do conhecimento dele. E o que é interessante, Paguinho, é que ele começa nos mostrando, como nós já sabemos, totalmente incrédulo. Ele era um cético. Completamente cético. Eu sempre digo, todas as vezes que você for buscar a razão, comece pela a não razão. Né? Exatamente. Para que você possa se fortalecer dentro daquilo que você deseja. Exatamente. As pessoas muitas vezes se arvoram ao direito de querer criticar, de querer diminuir determinados pensamentos e não trazem a base para se sustentar acerca daquilo que elas afirmam. Exatamente. Isso é muito sério. Então ele trazia tudo, mostrou também que eles não eram seres perfeitos, que havia erros, que havia equívocos, mas justamente, que tudo estava sendo sempre conduzido por uma força maior, que era a própria força da espiritualidade. Da espiritualidade, com certeza. E o tema de hoje nos fortalece ainda mais dentro desse nosso trabalho, desse contexto, né? Desse contexto, que é a última obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. 16ª obra. 16ª, que é E a Vida Continua. Eu acho fantástico isso. E a vida continua. Né? Então, para que a gente possa entender e quebrar de vez esse paradigma de que a morte muda, que a morte nos leva a determinados lugares, circunscrito como o céu, como o inferno, depois criar o paraíso, e a gente, dentro desse trabalho, se conscientiza e se consolida no pensamento de que nada disso acontece. Exatamente. Que a vida nada mais é do que um estado de consciência. O livro E a Vida Continua é uma história da família Serpa, né?
que é a família de algumas pessoas que tiveram vários problemas e vários conflitos nas encarnações passadas e numa vida atual. E toda essa história se dá exatamente mostrando como é o ambiente na vida espiritual e que a vida não é só essa vida que a gente vive aqui, a gente tem que pensar nas consequências de tudo que nós fazemos, de todos os nossos atos durante a nossa estadia aqui no plano terrestre, aqui na matéria, né, Dejan? Fala um pouquinho sobre isso. Inclusive, Wagner, as consequências que advirão pelos atos cometidos. Isso, é verdade. Todas as vezes que a gente comete erros, os equívocos naturais da vida, nós criamos um fator pendente a esses erros. Certeza. Não são punições nem castigos, porque a gente sabe, se a gente tem um Deus de justiça, de amor, de bondade, ele jamais se encarregaria ou levaria para ele o propósito de nos ver punidos ou castigados. Pai, como a gente tem uma conotação de pai, segundo o próprio cristianismo, não é um ser que pune, que agride, que maltrata, que cobra. Sabe dos nossos erros, das nossas fraquezas, mas ele tem uma coisa que eu acho que é muito elucidativa no próprio programa da vida, que ele nos concede, é quando ele nos dá um livre-arbítrio, né? O direito da escolha das nossas jornadas, dos nossos caminhos, e fazendo com que cada um procure amelhar aqui ou acolá fatores que possam fazer com que eles justifiquem o que Deus espera de todos nós, que é o processo da evolução, do crescimento, né? Do conhecimento, e principalmente olhando uma coisa que tem sido tão difícil no mundo atual, que é o autoconhecimento, né? Nós vivemos numa sociedade, num mundo onde a predominância maior é da matéria. A matéria, por ser algo de difícil entendimento, porque, como a gente sabe, essa trindade que foi criada pela própria doutrina, Deus, a matéria e o princípio inteligente, que é o espírito, eles estão interagindo continuadamente entre si para que o processo continue e possa sentir e justificar o que a gente diz como tema, e a vida continua. E a vida continua. Então, não entendemos mais um Deus que se entrona, um Deus antropomórfico, um Deus que comanda, um Deus que pune, mas um Deus que se manifesta dentro de nós. Não o Deus de Spinoza, como o próprio Alberto Einstein achava, como uma manifestação de um campo. Não, mas um Deus humano, dentro da condição humana, um Deus espírita dentro da condição espírita, um Deus matéria dentro da condição, um Deus que se prenuncia, se coloca em todos os pontos. Porque tem uma coisa muito bonita que eu vi recentemente de Emmanuel, numa das obras que eu estou lendo, ele disse: Deus é uma força emanente e imanente que se manifesta criando tudo o que é a realidade, toda a realidade da vida, né? Então, um propósito que está sempre acima da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo nos dando o sentido do entendimento da própria vida, né? Então, ele dizia, o universo é a materialização do pensamento de Deus. Então, quando Deus materializa o seu pensamento, ele coloca diante de nós os elementos necessários para o nosso processo evolutivo. E dentre eles, o processo da encarnação. Então, por quê? Porque como consciências livres, e consequentemente nós vamos falar sobre isso, nós não teríamos como interagir, nós não teríamos como conviver. Por quê? Porque traçamos caminhos e rotas diferentes. Alguns se endividam mais do que outros, alguns avançam mais, outros avançam menos, alguns atingem a compreensão como um aluno na escola, né? Os conteúdos são ministrados, mas ninguém dá o direito ou a certeza de que o aluno vai aprender aquilo que verdadeiramente foi ensinado. Isso é uma condição de cada um. Eu acho que é a condição básica de tudo, né? Deus, na realidade, Dejan, é um ser justo, é um ser bom, perfeito, soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam assim: puxa vida, eu vou pedir perdão a Deus. Né? E eu acho isso de uma inconsistência tão grande. Como é que se pede perdão a um ser que não tem como te perdoar, porque ele já te fez, ele já sabe o que você vai fazer, ele já sabe para onde você vai, ele é onisciente. Se é onisciente, ele não tem como te perdoar. Ou ele também seria um ser inferior, porque o ser que perdoa é aquele que ficou magoado. Né? Aquele que ficou triste com você, aí ele te perdoa. São algumas coisas que fazem parte do dogmatismo e das crenças limitadoras, dentre elas essa condição de um Deus juiz,
um Deus que está a cada momento e a cada instante nos julgando. Olha, gente, o que é perfeito, só vê o que é perfeito. Então, quando você diz, bem, mas e os meus erros? E os meus pecados? Isso é uma condição inerente a cada um. Olha, o que foi que os Espíritos responderam a Allan Kardec quando ele formula uma importante pergunta: onde é que está a lei de Deus? Na consciência de cada um. Então, ele dá aí tudo o que precisamos para ter uma verdadeira compreensão de Deus. Ou seja, eu não preciso estar buscando Deus, eu não preciso estar implorando a Deus, premiando Deus, agradecendo. Puxa vida, se Ele está na minha consciência, eu estando em paz com a minha consciência, eu estou em paz com Deus. Uhum. Então, esse Deus que eu digo sempre, aí pergunta, e o bem e o mal? Onde é que está Deus? Puxa vida, não existe o mal. A gente tem o mal como ausência do bem. Exatamente. Agora, eu costumo sempre dizer, eu digo sempre, o amor, amar é querer bem. Quando você quer bem a você e a todos, esse é o bem. Verdadeiramente o bem que Deus espera de cada um de nós. Porque somos criaturas de um único Criador, onde há uma convergência natural de todas as nossas ideias e dos nossos pensamentos para Deus. Se Deus espera por todos nós como seres criados segundo a sua imagem e semelhança, estaremos atingindo, consequentemente, os níveis de perfeição, que é a perfeição do próprio Deus. Se eu me desvio do caminho, se eu retardo, não significa que eu não esteja dentro do projeto. Estou, mas só que eu estou trilhando um caminho bem diferente daqueles que têm a consciência e a grandeza de saber qual é o melhor caminho. Por isso que eu digo, Vainho, Deus ele é a direção. A cada um de nós cabe o sentido. É como se ele dissesse, olha, você vai sair do ponto X para o ponto Y. Acabou. Agora, como você vai fazer essa travessia? É uma condição de cada um. Eu vou lhe dar o direito de você fazer suas escolhas. Porque se eu lhe conduzir, eu deixo de ser um Deus. O mérito também não vai ser da pessoa. Não há mérito, né? O mérito está naquilo que a gente realiza. Uhum. O fator meritório, ele é de natureza muito interior. Pessoal. Porque é aquela história, por que uma medalha se eu não conquistei? Uhum. Então, as conquistas humanas, elas são muito bem vistas na medida que você vai crescendo dentro delas. Aí o que eu digo, a mão que abraça, que premia, a mão que serve para a caridade, serve para também outros meios. Uhum. A mente ou a consciência é quem vai escolher aquilo que você está fazendo com essa mão. Dejan, é exatamente nesse ponto que nós entramos no processo da morte, né? A gente vive um determinado tempo aqui na Terra. Nós recebemos na própria programação da nossa vinda para cá, da nossa reencarnação, nós fazemos uma previsão junto com os espíritos, os geneticistas espirituais e junto também com o pessoal que dá o apoio a toda a estrutura da nossa programação espiritual, com a moral que nós devemos ter, o que nós devemos perseguir, quais são os planejamentos. Tudo isso é feito lá no plano espiritual. Perfeito. Às vezes de forma muito consciente, porque o espírito tem consciência disso, e às vezes não está tão consciente assim, porque ele não tem, ainda está muito na infância do pensamento e das ideias, e ele não consegue acompanhar, é quase que compulsório o processo de reencarnação, e também é uma obrigação, muitas vezes, você vir com determinadas coisas para poder se depurar, melhorar, essa coisa toda, né? Exatamente. Aí entra uma coisa fundamental dentro desse nosso pensamento e a vida continua, que são os processos provacionais e os processos expiatórios. Isso. As provas são convites para mudanças e crescimento, consequentemente. Uhum. Quando resiste o espírito às provas, só a expiação é que pode fazer com que ele consiga alavancar o processo da mudança. Por isso que eu, na semana passada, eu falava sobre a lei de destruição, que é uma coisa muito complicada, mas quando a gente mostra que destruição nada mais é do que um processo de transformação. Lógico. Toda destruição transforma, né? Exatamente. O nosso planeta, ele foi programado previamente, tendo Jesus como nosso governador, como um planeta escola que trabalha exatamente com esses fatores. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que venha o escândalo, mas que não seja você aquele que irá fomentar ou provocar o escândalo. Que você veja os erros e tome como exemplo
algo que você está vendo que não deveria fazer ou praticar. Perfeito. Então, eu digo sempre, muitas vezes, para a gente chegar ao paraíso, é preciso caminhar pelo inferno e fugir dele, segundo um pensador disse certa vez. Então, o que acontece? Nós estamos construindo aqui a nossa vida, vivendo a cada momento e a cada instante e nos submetendo às eventuais provas. Sim. As reparações e as expiações vêm sim. Tanto pode ser por consequência dos atos do presente, como atos do pretérito. É como você disse, uma programação de uma reencarnação traz a continuação da vida. Isso. Porque quando nós desencarnamos, podendo assim dizer, nós vamos fazer uma avaliação do que foi essa temporada nossa aqui. Perfeito. Essa avaliação será feita por nós de forma consciente ou não, mas a gente tem que saber o que fez. Isso. Mesmo que seja de uma maneira muitas vezes dolorosa, triste, o espírito muitas vezes entra em processo de depressão no mundo espiritual. Com certeza. Muitas vezes ele não tem sequer condições de ver de maneira objetiva os erros que ele cometeu, mas aí aos poucos ele vai vendo tudo vai aquilo, observando, vai clareando na mente dele. Aliás, aí está a justiça divina. E é dentro de uma pedagogia perfeita. Porque o projeto da vida, ele é um projeto pedagógico. Então, um ser que se preocupa com o ensino e o aprendizado, ele não pode ser um punidor. As punições são consequências últimas do processo do afastamento e da própria reclusão do espírito, porque todos nós somos obrigados a evoluir, porque isso faz parte da obra. Por isso que é a única palavra, o único momento que se usa a palavra imposição é na reencarnação, quando Deus nos impõe. Veja, é como um pai, ele obriga o filho a ir para a escola, porque a responsabilidade é dele, naquele instante, que irá se reverter em benefício do próprio, que é o filho. Então, eu tenho a obrigação de cumprir com a minha parte no projeto que foi previamente elaborado, que é um processo reencarnatório, e aí, por isso que eu digo sempre, pai, cuidado com o que você está fazendo, principalmente nos primeiros anos da de orientação, porque a vida continua. Com certeza. Então, o continuismo, a continuidade da vida vai depender dos projetos que estão sendo elaborados. Porque, Vaguinho, a gente tem duas coisas fundamentais que são importantíssimas na estruturação do ser, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. As pessoas confundem. Lógico que a gente muitas vezes não tem como separar um do outro, mas os sentimentos são as nossas matrizes de conquistas ao longo das nossas experiências. Sentir é trazer dentro de si a sua própria essência do pensar. E a emoção está muito ligada ao ego, mas que ela tem uma importância muito grande quando ela se associa ao sentimento. Quando você tem bons sentimentos, você gera boas emoções. Boas emoções alimentam os bons sentimentos, como também pode ocorrer o contrário. Quando o espírito ele desencarna, ele leva na sua bagagem espiritual os seus sentimentos. E lá ele vai trabalhar todos os meios necessários para que ele possa, numa revisão da sua própria história, tentar corrigir aqueles erros que não foram corrigidos por imaturidade, por ignorância, não é por pecado nem por condenação, é por ignorância, porque tudo está em ter ou não conhecimento. Sim. E aquilo que não puder ser corrigido pela resistência dele mesmo, porque muitas vezes ele resiste, é aquela criança que é rebelde, que não quer, e por mais que a gente insista, ele realmente não atende. Eu digo sempre, um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Isso é uma questão da consciência de cada um. Ele não despertou. Não desperto, ele continua na escuridão, na sua própria ignorância. E, consequentemente, isso faz com que ele atrase muito o seu processo. Mas isso é uma questão de cada um. E quando lá termina-se toda aquela revisão, que se coloca em pauta todos os valores que precisam ser colocados, tanto as virtudes como os seus defeitos, ele é convidado para uma volta. Por quê? Porque eu só posso corrigir os meus erros onde eu pratiquei. É voltar para o próprio cenário para fazer, porque se a vida ela continua e nela existe uma inter-relação, porque o mais importante que nós temos como projeto reencarnatório é a solidariedade humana. Ser solidário é compartilhar, porque muitas vezes as pessoas se colocam na condição de que tem que ter pena. Ninguém tem que ter pena de ninguém. A gente tem que ter a misericórdia de coração, ou seja,
compartilhar com o outro o seu sofrimento, sentindo ou tentando, pelo menos, passar para o outro aquilo que ele está sentindo. É como eu digo sempre, um peso de 40 quilos sobre o ombro de uma pessoa que mal consegue carregar, se você dividir, ele vai se aliviar um pouco desse peso e, consequentemente, você vai coparticipar solidariamente daquele momento em que ele está vivendo. Mas a humanidade não é assim, não trabalha assim. O Dejan, uma das questões, ultimamente tem surgido alguns documentários a respeito do pensamento e surgiu um ultimamente muito bom chamado I Am, Eu Sou. Né? E é de um diretor americano que inclusive foi quem colocou Jim Carrey no cinema e tal, fez aqueles filmes engraçados de Jim Carrey e tal. E aí, em determinado momento, ele sofreu um acidente de bicicleta e teve uma concussão, né? E nessa concussão começou, não sei como é que isso se dá, mas ele começou um processo de depressão, porque ele ficou muito tempo, eu acho que dentro de casa, por conta dos ferimentos, e aí entrou na depressão. E foi seríssimo, uma depressão profundíssima. É um cara que tinha carro, casa, mansões, uma coisa impressionante a quantidade, o arsenal de bens materiais que ele tinha. Pessoas bajulando, né? Aquela coisa, a fama, o sucesso, os atores sempre na casa dele. E aí ele teve uma depressão, passou praticamente um ano apagado, que não saía de casa. Quando foi um belo dia, ele despertou e começou a ver a vida de uma forma diferente. E aí ele fez esse documentário, que é um documentário muito interessante, e eu trouxe a pauta exatamente porque eu acho assim fundamental, porque uma das coisas que um dos estudiosos que foi entrevistado por ele, falou sobre o erro que nós cometemos na sociedade atual de achar que nós devemos competir e sermos líderes de tudo e ser primeiro lugar em tudo. Isso leva o homem a um egoísmo muito grande, a uma competição que não tem sentido e que foi adotada por nós pela tradução errada dos conceitos de Charles Darwin, que o mais forte tomava conta de tudo e superava e tinha que ficar na frente de tudo. E a gente se transformou em seres egoístas e seres individualistas, pensando que nós temos que matar para poder conseguir tudo, temos que humilhar as pessoas, temos que estar na frente de tudo e com um objetivo só, que é de adquirir bens materiais. E aí ele percebeu que não e fez esse documentário. Eu queria que você comentasse essa coisa da competitividade, de tudo a gente tem que competir, tudo tem que adquirir, e aí o ser humano chega num determinado ponto da vida que ele vê que nada daquilo preenche, ele entra em depressão, ele vê que a vida continua além dos bens materiais dele, entendeu? E aí ele entra em profunda depressão, porque aí envelhece, fica mal, e aí nota que nada daquilo tem valor, e sim a amizade, a colaboração e a harmonia, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é interessante, veja bem, o homem, o ser como um todo, ele tem o seu lado, o self, que é o lado espiritual, o seu lado interior, a sua essência, Sei. E ele tem o seu lado ego, que é o lado que ele vai trabalhar. Sim, o ego é o persona que você assume. Tá. Esse ego, ele tem uma importância muito grande, porque ele vai, como eu disse, ele vai interagir com outros para aprender nessa convivência e conseguir alavancar o seu processo evolutivo. Só que o homem, na experiência terrena, desde os primórdios, ele já começa a alimentar um sentimento de posse, um amor possessivo. Porque uma das coisas fundamentais no amor é a libertação. Tudo que você ama, você tem que amar no sentido da universalidade. Olha, é como Deus, né? A primeira coisa que ele nos deu pelo seu amor, através do seu amor, é o que ninguém dá aqui, o livre-arbítrio. A gente não, porque veja que um filho, ele é criado desde os primeiros momentos da sua existência, ele é super protegido, mas através de um amor que o prende. Sim. Um amor que cerceia. Veja que quando a criança ela atinge a idade já dos seus 8 anos, 9 anos, ela começa a fazer suas próprias... Começa a surgir os conflitos. É quando a mãe diz, esse menino não me atende mais, mas não é assim. Ela já não vê mais o seu direito de posse ser tão bem atendido quando ela se sentia muito acima dele. Sim. Aí ela muitas vezes acha que aquilo é algo... Uma desobediência. Desobediência, não. Aí começam a surgir o quê? As competições. Por exemplo, você veja que
na própria escola, que é a continuação do lar, Sim. como célula de necessidade de evolução e crescimento fundamental, Sim. a professora já diz à criança, termine sua atividade, que seu coleguinha já terminou. Ela já começa colocando um diante Uma do concorrência. outro, como uma concorrência. Ah. Existe um programa de televisão que eu não suporto, eu não gosto de assistir, é que existem crianças calouros, músicos, Sei. cantores. Julgando pessoas. E elas choram, elas lamentam, e os pais ficam ali querendo o sucesso deles através daquelas crianças. A gente vê uma verdadeira promoção da vaidade, através de coisas que são tão sublimes, que exatamente o talento, a música, né? É porque a criança ela não pode entrar no mundo de competição, porque a competição é um mundo de natureza desumana. Porque todas as vezes que você é o melhor do que o outro. Sim. E nós o Jesus falava de uma coisa tão perfeita. Ele pediu que a gente amasse até o inimigo. Por quê? Porque o inimigo não está no lugar do inimigo, está dentro de mim. Se eu tiro ele de dentro de mim, quem se alivia sou eu. Sim, se eu tiro o competidor de dentro de mim, acabou a competição. Porque nós não viemos aqui para sermos melhores, nós viemos aqui para sermos bons. Bom é ser você. Conhece-te a ti mesmo. Sim. A partir do instante que eu tiver domínio das minhas faculdades, dos meus valores, eu já não me preocupo tanto com o outro. Por isso que eu digo sempre, tem gente que diz assim, eu falta o amor da minha vida. Gente, isso é uma loucura, isso é neurótico. Não existe um amor da minha vida a não ser o meu próprio amor. Porque a gente só procura fora aquilo que falta dentro da gente. Eu só vou à tua casa buscar alguma coisa porque na minha casa não tem. Eu falo com referência à casa mental. Agora, lógico que nós temos uma coisa importante, que é o compartilhar, colaborar. É aquilo que eu digo, é a misericórdia quando você começa a dividir com o outro as coisas que podem ser divididas. Tanto o amor. Então, é aquela coisa, é um fator sinérgico. É um fator onde... Porque quanto mais você dá amor, mais amor você tem. É a única coisa que você dando nunca perde. Você multiplica. Multiplica, exatamente. Se você se potencializa. Porque o amor é uma fonte permanente que brota de dentro daquele que o gera. Então, consequentemente, o que acontece hoje é esse mundo competitivo. E isso começou lá no primeiro mundo. Você quer ver um exemplo? Eu estava recentemente, Vaguinho, estudando. Quando a Europa começou a Revolução Industrial, principalmente a terceira Revolução Industrial, eles precisavam de mão de obra barata. Mão de obra escrava. Eles tiraram o homem da zona rural para a cidade. Formavam os grandes centros. E ali começou a surgir uma miséria, porque eles pagavam uma quantia muito pequena em termos de salário, não havia lei trabalhista, não havia nada, e eles começaram a enriquecer. E aí eles foram buscar em outros países, principalmente na Europa, na Ásia e na África, uma mão de obra escrava. Foi quando surgiu a escravidão, que foi tão terrível, principalmente para nós brasileiros. Nós cultuamos a escravidão aqui durante muitos anos. E o que é que acontece? Você vê agora os imigrantes voltando para a Europa. Eles tiraram ele do lugar dele, tiraram a condição de vida deles, venderam tudo que não devia ter vendido, criaram as guerras, fomentaram... Quer dizer, é o que a gente chama de efeito colateral social. Exatamente. Então, tudo que vai um dia volta. Por isso que a gente, dentro desse nosso projeto E a Vida Continua, não adianta você querer mudar coisas que não podem ser mudadas. Tem um pensador, não sei se o doutor Amito Gozama, diz um sopro na Europa pode criar uma tempestade na África. Exatamente, que é o que se chama o efeito borboleta. Né? Exatamente. Borboleta. Então, é isso que a gente não está percebendo. As pessoas estão muito ligadas ao fator econômico, porque o mundo hoje se colocou dentro de uma realidade muito voltada para isso, o poder, né, o domínio, e, consequentemente, está se perdendo um tempo precioso em se trabalhar aquilo que é fundamental para que essa vida continue e mostre a cada um de nós que nós vamos para um lugar que se pode levar tudo menos o que as pessoas pensam que pode. Porque o que eu vou levar daqui será aquilo que eu construí dentro de mim. Dejan, no momento que nós desencarnamos, e muitas pessoas perguntam a mim isso, ele nos vê como espíritas e tal, e que com contato com o mundo espiritual, né, a gente lê Kardec, a gente tem contato através das reuniões mediúnicas e tal, as pessoas têm essa curiosidade que é natural. Sim. E muitas pessoas perguntam assim, quando é que a gente vai depois de morto?
E eu achei interessante que um outro dia você disse assim, eu sei, né? Eu sei, você vai para onde a sua consciência apontar, tá certo? Então, quer dizer, você é produto da sua consciência. Porque e nós vemos exatamente essa coisa do livro de 1968 de Kardec, A Vida Continua, muito diferente do livro Nosso Lar. Onde existia uma cidade, onde existia carros, né, o aeróbus, não sei o quê, telas passando a memória. Já com a família Serpa, o negócio é mais cru, entendeu? E é um processo, realmente um processo consciencial. São as dores do ser humano pensadas e vividas, porque realmente eles cometeram falhas. E aí é o famoso inferno particular de cada um. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Porque na realidade nosso lar não é um mundo espiritual, é uma colônia espiritual, é um spa. Lugar por onde o espírito vai passar para se depurar dependendo da sua condição evolutiva. São muitas as colônias espirituais. É uma preparatória para um processo de continuismo ou de continuidade. Mas o que acontece é o seguinte, o universo dentro da realidade como nós entendemos, ele é único, é uma coisa só. O que acontece é que essas consciências elas vão habitar esse universo aonde elas encontraram uma maior ressonância daquilo que fomenta o pensamento dela. Você cria um inferno agora, se você quiser. Só é você pensar nele. Nós somos o que pensamos e nos nutrimos dos nossos pensamentos. Por isso que eu digo, nunca dê vazão a pensamentos negativos, porque você está se transformando numa pessoa negativa. Pois é, com Olha, certeza. todas as vezes, eu digo muito isso, tem pessoas que gostam de remoer pensamentos. Então, enquanto você perde tempo em querer justificar o que não se justifica, você deixa de criar o que precisa ser criado. Então, elimina o máximo que você puder as forças negativas. Por quê? Porque, como o Chico disse, eu não posso mais voltar e consertar o passado, mas eu posso reinventar o meu presente. Então, esses espíritos, eles vão trabalhar exatamente isso. Eles vão analisar todos os aspectos da construção da vida que eles tiveram e vão buscar novos projetos, novas ideias. Isso deve ser motivo de muita alegria para aqueles que estão coordenando cada proposta e cada projeto desse. Porque, Vaguinho, no mundo espiritual você só precisa de uma coisa, é só dizer sim. Que o mundo vai estar todo resolvendo ao seu lado. Agora, o grande problema situação da humanidade é a resistência e a revolta. O orgulho, o egoísmo, o vitimismo, né? Porque eu sou vítima de tudo, não sei o que. Então, e o engraçado, interessante, que, por exemplo, as equipes espirituais de André Luiz, junto com o André Luiz, vê muito isso, né? Quando vai tirar o cidadão da situação, ele diz logo, Deus está me castigando, eu estou sendo vítima de Deus, né? E em outros livros, até como Ação e Reação, existe um momento, inclusive, muito curioso, onde André Luiz pergunta ao companheiro que está do lado dele, não me recordo o nome dele, e ele diz assim, por que está aparecendo aquela figura ali do demônio com rabo, com chifre, com tudo sentado naquela pedra? Ele disse, isso aí é exatamente a elaboração da mente da pessoa, da criatura. Ele está construindo aquilo ali porque ele via o inferno de Dante. Então, o inferno para ele é o inferno católico. Ele está plasmando aquela imagem como se fosse o demônio tomando conta dele, porque ele fez algumas coisas que ele acha que tem que ter a companhia do demônio. Isso acontece, Dejan? É uma condição humana, a gente plasma nossa realidade no mundo espiritual? Olha, veja bem, eu digo sempre isso. Uma das coisas mais interessantes para o entendimento de tudo isso é o sonho e a realidade. Se você sonhar com qualquer coisa, você tem que dar a ela um sentido, um valor, uma forma, um tempo. Então, se isso existe como algo que eu formatei na minha mente, é porque é uma realidade. Aí você diz, e como é que eu posso transformar os meus sonhos em realidade? É criar um campo de possibilidade para que isso venha a se concretizar. Lógico que isso não se dá pelo automatismo do pensamento, nem pela vontade premente de cada um. Sim. Porque tudo é uma construção. Sim. Ou seja, eu tenho na minha mente uma casa, mas eu tenho que entender que ela tem que ter alicerce, tem que ter paredes, tijolo a tijolo, para que eu possa construir. Senão a vida não teria sentido. Isso, fantástico. É por isso que eu digo muitas vezes, Wagner, você está doente ou está sofrendo e
está ali perto de você um espírito com todas as condições para lhe ajudar. E por que ele não ajuda? Porque não é o tempo. Porque qualquer coisa que ele faça se antecipando diante daquilo que é intervir na sua realidade. ele vai interferir num campo que não é dele. Isso. Então, o que acontece? Quando o espírito ele viaja de volta à sua morada verdadeira, que é o mundo espiritual, lá ele continua plasmando os seus pensamentos. É onde você disse, os infernos que são criados pela própria mente são decorrentes de um desequilíbrio ou de uma desarmonia que todos nós temos. Quantas vezes nós criamos os nossos fantasmas? Porque é o seguinte, velho, nós temos dois lados bem definidos na nossa mente. Nós temos o lado sombrio e o lado luminoso. O lado luminoso é aquele que eu vejo tudo. Tudo para mim é muito claro, muito objetivo. Se eu estou diante de um lado sombrio, eu estou diante de um fato ou de um momento que eu não vejo nada. Tudo me assusta, porque você sabe que quando a gente perde o sentido da luz natural ou artificial, a gente fica sem desnorteado. Então, esses desequilíbrios são exatamente esses lados sombrios. E ele é provocado por quê? Pela insegurança, muitas vezes por sentimentos contrapostos, por falta de definição própria, por ego. Então, uma série, ego, que eu digo egoísmo. Então, esses fatores, eles criam seus próprios fantasmas. E, consequentemente, eles transferem para nós tudo isso em forma de uma realidade. Agora, Vaguinho, isso é uma mente presa a um cérebro que só por ele ela pode manifestar os seus potenciais. Imagine uma mente livre no mundo espiritual, quando não há mais o limite do corpo físico. Imagine quantas coisas, por exemplo, se ele criar um fantasma, como será esse fantasma? Deve ser uma coisa terrível, né? Porque ele é quem plasma aquilo ali, né? Ele constrói, está na mente dele. Ele plasma e, ao mesmo tempo, ele tem aquilo como uma verdade muito absoluta. mais ele está absoluta, vendo, né? Porque ele está vendo, uma das perguntas que se faz a todo espírita, né? É em relação a, por exemplo, às reuniões de desobsessão. E aí eu já vi várias pessoas perguntando assim, sim, peraí, ele está no mundo espiritual, o mentor espiritual está do lado dele. Por que o próprio mentor não conversa com ele? Eu digo, porque ele não vê. Porque a realidade dele é uma realidade tão material que ele não consegue enxergar a energia mais sutil que está ao lado dele. Então, veja o que Kardec nos trouxe em relação a gente falando em Kardec novamente, que ele tem que ser pauta agora o tempo todo, né? Tem um monte de gente aqui, inclusive, elogiando o filme, dizendo que assistiu o filme já e tal, que foi maravilhoso. Isso é muito bom. E tal. Isso é maravilhoso. Mas bom. Veja, o que é que Kardec fez? Kardec nos deu a possibilidade, que é fantástica, de colocar frente a frente o homem com o homem. Né? O ser com o ser, quer dizer, é aquele cara que está com um problema no plano espiritual, ele não está conseguindo resolver lá, e ele traz para cá, para ter contato com as pessoas que ele ainda acha que está aqui, porque ele acha que está vivo, e aí bota frente a frente o problema e a solução, que a solução é o amor, e aí você faz essa ponte e você reconcilia o ser. Eu acho uma das coisas mais belas que o Espiritismo tem são as reuniões de desobsessão também, porque, lógico, tem a reforma íntima, que é o princípio básico e tal, mas as reuniões de desobsessão, quando você consegue colocar um ser para entender a sua própria realidade e ele começar a deixar de enxergar os monstros que anda enxergando lá no plano espiritual, isso é fantástico. O que é que você acha disso? Não, eu já participei de muitas e existem fatos interessantíssimos, porque a obsessão, ela não só se dá de lá para cá. Lógico, se dá de lá, daqui para lá. Você muitas vezes está obsediando um espírito que já está no mundo espiritual. Exatamente. Então é muito interessante, porque aí onde vem esses amores, esses sentimentos que são muito mal, né, coordenados dentro da força do pensamento, são as paixões, né? Essas paixões enlouquecidas, esses ódios, essa dependência, e consequentemente isso cria uma força de aproximação tão intensa que, por mais distante que eles pensem que estão, eles não estão. Isso. Aquilo está sendo criado de uma maneira muitas vezes insidiosa, uma maneira complexa, isso. Mas eles sabem. Só é você quebrar. Por isso que eu digo, se dois não brigam, é porque um deles não aceita, né? Sim, com certeza. Então, consequentemente, isso é muito, mas muito, muito importante. E Allan Kardec, ele diz uma coisa fundamental. Ele para e diz assim, fé. O que é fé? Fé é uma crença. Mas ele diz, fé verdadeira é aquela, né, que encara
face a face, que foi o que ele fez. A verdade. Em todas as épocas da humanidade. Isso fantástico. Uma das frases mais bem elaboradas. Ele foi de um brilhantismo fantástico quando ele traz para nós uma coisa totalmente diferente do que vem a ser um sistema de crença. Lógico que nós estamos aqui criticando. De jeito nenhum, pelo contrário. Mas que você analise, que você perceba. Por isso que eu digo, Vaguinho, ainda hoje eu estava comentando com um amigo, eu digo, duas coisas fundamentais para o ser que quer evoluir, quer crescer, quer desenvolver, uma é estudar. Veja que a proposta toda é de um homem de estudo, um homem sensível, um homem de uma academia, um homem que tinha uma vida normal, como todo ser humano tinha e tem, mas ele tinha uma coisa que é fundamental, ele era um pesquisador. A quantidade de obras que ele pesquisou, ele tinha um conhecimento do magnetismo, enfim, ele tinha conhecimentos que com certeza alicerçaram demais o trabalho que a ele foi entregue, a ponto de os espíritos dizerem, eu acho isso também fantástico. Se você não quiser, a gente arruma outro. Pois é, olha, uma coisa tão fantástica, Dejan, que muitas pessoas, as pessoas que têm contato com o espiritismo a primeira vez, né? Como eu fui entrevistado semana passada pela TV Jornal, o pessoal sobre paranormalidade, mas lógico, onde é que cai a conversa? Lógico, em Kardec, né, e no espiritismo. O espiritismo é muito revelador. E uma das coisas que se perguntou lá é exatamente isso. Olha, a gente não vai para a casa espírita porque a gente acha que vai encontrar na casa espírita. Eu digo, é o lugar onde mesmo você encontra espírito, viu? Ou você vê. Espírito você tem lá, aos montes, mas você não vê, né? Porque a preocupação da moça que estava me entrevistando, até um abraço para a Nayara, foi exatamente de ver espírito, chegar lá e dar de cara com o espírito. Eu digo, olha, o lugar onde você menos vê é na casa espírita, porque lá é uma casa de estudo, é uma casa de educação para a vida, de reforma íntima. E foi exatamente isso que Kardec observou quando começou a ouvir os espíritos. Eu estou reforçando aqui, gente, vão assistir o filme. Vocês precisam assistir o filme para poder desmistificar e ver a seriedade daquela criatura que aos 20 e poucos anos de idade, parece 26 anos de idade, reformou a gramática francesa. Ele fez uma proposta de reforma e na época Napoleão V, parece, não sei, parece que era Napoleão, fazia parte era na época de Napoleão ainda, né? O último império de Napoleão, né? Napoleão. E ele aceitou a reforma da gramática francesa. Quer dizer, um cara desse, gente, não é algum curioso que chegou lá e começou a escrever coisas, não. Ele simplesmente começou a captar uma nova filosofia de vida, uma filosofia maravilhosa, fantástica, que nós estamos tentando todos os dias aprender, desenvolvê-la e tentar levar para as pessoas, né? Isso já. Olha, veja bem, Vaguinho, eu abro isso para um tema bem mais abrangente. De onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. Nenhuma religião ela traz para a gente valores sintéticos de conhecimento acerca disso. Uhum. A doutrina espírita ela não nos explica. Embora não seja religião. Embora não seja, ou seja, não é que ela seja a única que possa fazer isso. Existem outras filosofias espiritualistas que trazem para nós verdadeiras lições de conhecimento. Mas o que é importante, que eu continuo dizendo, é que você seja um observador. Não se deixe levar por coisas que nem sempre são verdadeiras. A doutrina espírita tem um grande inimigo que é o misticismo. Isso. E não é fora, não, é dentro da própria doutrina. Dentro da própria doutrina. Pessoas que não têm conhecimento, que criam coisas que na não realidade estuda e aí vai pela crença dos outros. Olha, hoje o que mais existe no mundo são as associações médico-espíritas, são os magistrados espíritas, professores espíritas. Quer dizer, o espiritismo está ocupando aos poucos os meios da sociedade para se fazer um amplo estudo. Então, quer dizer, o professor traz a sua ideia do espiritismo como professor, o médico como professor, o jurista como jurista, então o político, quer dizer, no final nós vamos formar uma outra realidade. Daí o próprio Kardec ter dito, né? O espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Exatamente. Aí eles conhece-se o verdadeiro espírita pela sua conduta moral, isso. Pelo seu comportamento social exatamente. e pelo esforço que cada um de nós faz.
para evitar, consequentemente, os nossos erros. Porque, com certeza, se você tiver uma compreensão de que a vida continua, você jamais cometeria os erros que você vem cometendo. Exatamente. Não é que você se torne uma pessoa perfeita e santa, não. Mas você passará a ser uma pessoa mais criteriosa, você terá uma maior facilidade de analisar os aspectos da vida e verificar que a vida não termina no túmulo, como muita gente pensa, ou se termina, nós vamos para um lugar onde as coisas não seguirão o sentido da continuidade. Então, a vida, se nós pararmos agora a nossa proposta de evolução nesse planeta, nós vamos começar a partir de agora, em qualquer outro momento, em qualquer lugar. Planeta. É porque se existissem lacunas no processo da evolução, ela estaria perdida. Você tem ideia que todo o processo se dá de uma maneira contínua. Né? Por isso que Jesus disse, nem meu pai para de trabalhar um só segundo. Ele não podia, se Deus parar, desmantela tudo isso. Está em pleno movimento. Dejan, tem várias pessoas aqui participando. Gente, olha, como a gente sempre fala em todos os programas, nesse nós não falamos ainda, mas vocês podem perguntar, viu? Nós estamos ao vivo aqui, inclusive eu fico o tempo todinho com o celular na mão, eu acho que vocês devem ter observado, é exatamente para ver se alguém perguntou. Mas eu vou registrar aqui a presença de algumas pessoas, como Dona Risonete, Ivoneide Simões, Apoliana Florencio, Maria Aparecida Zambaldi, que inclusive disse que assistiu o filme Kardec, disse que é maravilhoso, Edson Rosal, Marcos Ferreira, Quinho, que é o Marquinho que vai sempre lá para o professor de inglês. José Marculino, nosso grande amigo, parabéns a Marculino, ele completou Humberto, que sempre está com a gente, Meire Barbosa e Lucinha Amâncio, quer dizer, todo mundo assistindo ao vivo e pode a qualquer momento, gente, a qualquer momento entrar, fazer a sua pergunta, formular o seu questionamento, que a gente vai tentar responder, né? Porque a doutrina do Espírito é tão ampla que às vezes a gente não sabe mesmo, muitas vezes a gente não sabe responder. Mas eu digo sempre, Paguinho, a todos esses nossos amigos que têm nos acompanhado, que nunca desista dos seus sonhos, que sempre lembre, procure sempre se lembrar do próximo. A maior proposta que a humanidade hoje tem como projeto para alavancar todo o processo evolutivo é o da fraternidade humana. A gente tem que entender que nós estamos aqui, como diz o outro, interagindo um com o próximo, com o outro, com esse objetivo, e que não deixe nunca de valorizar a célula fundamental do processo do crescimento interior, que é a família. As famílias são as nossas estruturas basilares para todo o processo. São complicadas, nós temos muitas vezes os problemas, mas se eles existem é porque tem, consequentemente, solução, e naquele momento em que as pessoas muitas vezes se conflitam, seja exatamente o momento em que elas mais precisam estar juntas, porque o que a gente tem de mais igual é a nossa diferença. Exato. Trabalhar diferenças e procurar transformar esse planeta escola num planeta melhor. Exato. E aí está o planeta de regeneração que nós falamos. Que nós não se preocupe em querer mudar o mundo, nem muito menos mudar as pessoas. Mude você. Faça do seu projeto a sua razão de ser, que com certeza você tem tudo para ser uma pessoa feliz. Uma das coisas que nós vimos nesse documentário é fantástico, que ele fala o seguinte, que o ser humano ele foi feito para colaborar, né? O ser humano foi feito para se enternecer, para se colocar no lugar do outro e para ajudar o outro. Pode ser a pior criatura do mundo, eles fizeram inclusive testes com isso, né, pesquisas, pode ser a pior criatura do mundo. Na hora que ela vê o outro ser humano sofrendo na frente dela, o ímpeto é de ajudar, porque essa é a nossa natureza principal, é de estender as mãos às pessoas que estão necessitando de nossa ajuda. Eu acho que esse é o princípio básico do Espiritismo. O Espiritismo, ele quando fala assim, fora da caridade não há salvação, essa salvação, né, que se coloca, parece até que a gente está vibrando ou está condenado a alguma coisa. Ninguém está condenado a nada, e essa frase, inclusive, foi uma frase, eu acho que elaborada de uma forma diferente e terminou com essa conotação de religiosa, né? Uma conotação meio pesada, meio apocalíptica, né? E isso não é uma realidade dentro da doutrina espírita. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. O que você está dizendo é uma grande verdade.
A caridade, eu digo sempre, ela é uma condição tão que as pessoas elas se sentem muito mais engrandecidas pela caridade que pratica do que aquele que realmente ou propriamente recebeu o benefício da caridade. Por isso que Allan Kardec dizia que fora da caridade não há, consequentemente, a salvação. Que nós possamos ser pessoas mais caridosas, mas que seja uma caridade não a título de uma esmola, não é que muitas vezes a gente dá pelo excesso daquilo que possui, mas que haja compartilhamento, que a gente possa entender que estamos ao lado de um irmão da gente, tanto quanto a gente precisa ter. Né? Então a gente vai cada vez mais tentar